Bom, ontem eu assisti um vídeo, era um debate sobre o título desse vídeo. E é claro que o debate era entre um protestante reformado e um pentecostal sobre isso. O protestante reformado, ele defende sua tradição, uma doutrina que é chamada de cessacionismo, que é a ideia de que os dons cessaram. Esse debatedor, ele estava defendendo que os dons espirituais, eles eram específicos para a era apostólica, ou seja, só para aquele tempo dos 12 apóstolos de Jesus, e que depois que o cânon bíblico, a Bíblia, foi encerrada, eles sumiram da igreja. Mas eu quero mostrar que esse ensino está errado por dois motivos. Um, motivos bíblicos, e outro, motivos históricos. Os motivos bíblicos é o próprio texto de Atos 2, que fala do derramamento do Espírito Santo. E realmente o debatedor cessacionista estava certo em dizer que o dom de línguas ele foi enviado para a evangelização. Isso é verdade, porque o momento de Atos 2 foi quando, na festa de Pentecostes, judeus do mundo inteiro estavam ali, e quando o Espírito Santo desceu e batizou os 120, e eles falaram em outros idiomas, cada um ouviu no seu próprio idioma e ouviu a pregação do Evangelho e creu. Entretanto, esse dom não servia somente para isso, porque quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, dos capítulos 12 ao 14, a gente vai ver que, além da evangelização, o dom de línguas podia ser usado também para autoedificação. Eu podia orar usando falando em línguas para me edificar. E o outro motivo também é que no texto de Atos 2, sobre o batismo no Espírito Santo, Pedro fala que aquela promessa era para eles, para os filhos deles, ou seja, não era só para a era apostólica, para todos a quem Deus chamar. O debatedor cessacionista falou que falar em línguas não é sinal do batismo no Espírito Santo, mas sim o fruto do Espírito. Isso não é verdade. Fruto é uma coisa, sinal é outra. O fruto do Espírito realmente é uma prova que a pessoa tem o Espírito Santo, mas não que ela é batizada no Espírito Santo, mas sim que o Espírito Santo é batizado nela. Existe essa diferença. Batismo significa imersão. Batizar significa mergulhar. Então, uma coisa é o Espírito Santo batizar em você, outra coisa é você ser batizado nele. Quando uma pessoa ela se converte, o Espírito Santo se batiza nela, o Espírito Santo entra nela. Mas o batismo no Espírito Santo é quando a pessoa ela é mergulhada no Espírito Santo e ela entra em uma outra dimensão espiritual. E as provas disso, biblicamente, é falar em línguas ou profetizar. Sempre está envolvido isso. Todas as vezes que era algo até que William Seymour discordava disso, mas o Charles Fox Parham, professor de William Seymour, ele mandou os alunos dele procurar qual era a evidência de que uma pessoa era batizada no Espírito Santo, e os alunos chegaram à conclusão que todas as vezes que alguém era batizado no Espírito Santo na Bíblia, eles falavam em línguas. Tanto é que quando Pedro foi visitar por ordem de Deus Cornélio, o Espírito Santo desceu lá, eles receberam o Espírito Santo e no mesmo momento foram também batizados no Espírito Santo. E Pedro foi convencido de que o Espírito Santo também é para os gentios, que a salvação também era para os gentios, não por causa do fruto do Espírito Santo, que Cornélio já demonstrava antes de se converter. Ele dava esmolas, ele era temente a Deus, ele orava, mas Pedro reconheceu o batismo no Espírito Santo, que baseado justamente nos dons. E agora os motivos históricos de que
os dons, e aqui no caso o dom de línguas, que era o título do debate, continuaram depois que os apóstolos morreram. Uma prova disso é Irineu e Tertuliano, que foram dois chamados pais da igreja, que Irineu e Tertuliano viveram até pouco depois que os apóstolos morreram, mas eles já falavam que as pessoas ainda falavam em línguas. Na verdade, o cessacionismo ele surgiu no século IV. Conforme a igreja foi se institucionalizando, ele foi sumindo, mas sempre houve pessoas que falavam em línguas nos ambientes monásticos, por exemplo. E ele ressurgiu com mais força, o dom de línguas, no avivamento pentecostal, tá? No avivamento da Rua Azul. Na verdade, já estava sendo bastante falado entre os metodistas. Havia muitos metodistas que já falavam em línguas naquela época, mas o que fez isso se popularizar mais foi o avivamento da Rua Azul, o crescimento de igrejas como a Assembleia de Deus, Quadrangular, que levaram esse ensinamento por todo o mundo. Portanto, o cessacionismo não se sustenta nem pela Bíblia, nem pela história. Valeu.